O pessoal diz, a cultura do trabalhador da construção civil é muito ruim. Cara, dá oportunidade para esse cara que tu vai ver. Eu já fiz isso muitas vezes, né? E ele, o operário que está lá, né, na sua simplicidade, quando a vida dele melhora, ele vai trabalhar com mais segurança, ele vai carregar menos peso nas costas, ele vai ter uma vida melhor. Se ele ganha por produtividade, ele vai produzir muito mais. Não dá para fazer que é empreiteiro. Cara, o empreiteiro, na hora que ele vê que ele ganha por produtividade, os materiais chegam na hora que ele precisa. Deus o livre, ele começa a adorar o negócio. Claro. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schom, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje estou aqui com um super convidado que eu tenho o prazer de entrevistar no nosso canal. Vocês vão ver a vasta experiência dele em vários sistemas construtivos diferentes e eu quero explorar muito essa conversa e tenho certeza que você vai curtir também. Eu estou aqui com o Alexandre Soares. Ele tem ampla experiência profissional desenvolvida em empresas de construção civil, indústria metal-mecânica, engineering to order, com contratos desenvolvidos no Brasil, na América Latina e na África. Conduziu a gestão de fábricas de construção metálica, concreto pré-fabricado, com construção naval, além de ser aí um apaixonado pela filosofia Lean Manufacturing, Lean Construction, utilizando diversas ferramentas como Kaizen, Kanban, projetos A3, TPM, entre outras. Atualmente ele é CEO da Visia Construção Modular, empresa que tem uma planta em Ivoti, no Rio Grande do Sul. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Opa, tudo bem? Eu que agradeço aí pelo convite, né, André, e pela disponibilidade tua aí para a gente poder trocar aí ideias sobre sobre a construção industrializada, sobre o Lean, enfim, assuntos que a gente curte bastante. Tem muita coisa para a gente conversar, estou bem curioso aqui, com uma pauta extensa. Então vamos lá. Em primeiro lugar, para o nosso público te conhecer melhor, conta um resuminho aqui da sua vasta trajetória profissional. Tenho certeza que o pessoal vai ficar interessado. Então, eu sou gaúcho, né? Eu fiz a minha formação aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, e tinha um professor aqui que era quase sempre o paraninfo, que chamava-se Marco Aurélio Azambuja, que era um cara que era professor e era também diretor de uma construtora na época muito importante aqui do Rio Grande do Sul, chamada Sultepa. Ele dava aula de Geologia 1 e Geologia 2, que eram, né, logo no início do curso, e eram as cadeiras que eram aquele oásis diante daquela dureza que é fazer engenharia, né? Que só tem cálculo e física nos primeiros momentos. Então, e ele era um cara que ele fazia uma aula teórica e uma aula prática. Então a gente ia visitar obras de contenção, obras de fundações ligadas à geologia, né? E era um cara inspirador, um professor que sempre foi uma inspiração e que, né, por isso muitas vezes, né, muitas e muitas vezes ele era paraninfo das turmas de engenharia. E ele dizia assim, cara, engenheiro civil, ele não quer estudar, ele não quer ter um diferenciado, ele ser diferencial, ele quer é, trabalhar às 8 horas dele, ir para casa e ver novela, ele dizia na época, né? Porque se via mais novela que se vê hoje, né? E eu fiquei, e aí ele dizia assim, cara, se tu quiser fazer isso, tudo bem, é opção tua, mas tu vai ser um no meio de todos, né? E ele dizia, cara, vocês têm que se especializar, que nem os médicos. Por que os médicos ganham mais que os engenheiros, em linhas gerais, né? Porque eles estão sempre em congresso, eles falam inglês, eles fazem mestrado, eles fazem doutorado, eles se especializam num determinado assunto. Porque o médico que não se especializa, ele vai virar um plantonista e vai trabalhar a vida inteira dele de plantonista, nos finais de semana, e ganhando muito menos que os outros. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, que eu disse, cara, eu preciso procurar alguma coisa quando eu sair da faculdade, né? Uhum. E, bom, então eu me formei na Universidade Federal em 94, saí a trabalhar em obras industriais, eu fazia muitas obras industriais, que eram obras ligadas a fábricas, ampliações de fábricas,
reformas de fábricas, para indústrias químicas, para siderúrgica, enfim. E nesse momento, já naquela época, a construção residencial ela era bem desorganizada. Tinha poucas empresas, digamos, de obras residenciais com um certo nível. Hoje já tem muitas ótimas empresas, né? E nós lá, como a gente trabalhava dentro, por exemplo, eu trabalhava muito para a Gerdau, né, dentro das siderúrgicas da Gerdau. Cara, tu não podia ter bagunça na obra, porque os caras já tinham um programa de qualidade, já tinham um programa de 5S, eles eram organizados. Eles não, segurança era muito forte. Então tu não podia chegar lá daquele jeito bagunçado, né? E tu tinha que ter um bom planejamento, porque quando, né, por exemplo, parava um forno da Gerdau para te fazer uma reforma, Deus o livre, o forno tinha que voltar no dia que estava combinado, porque era, né, São milhões por dia, né? Que você milhões por deixa de dia. faturar. E com uma equipe multifuncional, porque tu tinha cara de elétrica, de mecânica, cara que às vezes era aquele forno de que fazia o lingotamento, então tu tinha aquele refratário, que era uma empresa especializada, e normalmente essas empresas eram mais organizadas que as construtoras. E isso foi me formando na época, né, na empresa que eu trabalhava, procurava ter uma melhor organização, usar melhores equipamentos, usar equipamentos e sistemas mais rápidos. E nisso surgiu, né, essa ideia de industrializar mais, porque, cara, né, a gente se ferrava, né? E às vezes, bom, eu me lembro que uma vez eu peguei num martelete lá, junto com os operários, no desespero, porque tu não podia atrasar, trabalhava 24 horas. Então eu disse, não posso mais sofrer desse jeito, tem que pensar numa coisa diferente. E aí começou a surgir algumas ideias de industrialização, de pré-fabricação, e de um melhor planejamento de organização. Depois, né, a gente, na época, fez um planejamento estratégico lá na construtora, e eu participava, e junto com os sócios proprietários, e a gente visualizou que o mercado hospitalar, que era um mercado em franco crescimento, era um mercado que a gente podia avançar. E aí a gente planejou, né, fazer obras hospitalares, porque elas tinham também exigência melhor de prazo, de organização da obra, né? Porque não podia sujar, de trocar também de sistemas. Então né, a gente começou a utilizar gesso acartonado, isso lá, sei lá, atrás. em 98, 95, né? Então, já há muito tempo atrás, né? Trocar uma construção moldada em loco por metálica ou por pré-fabricado para evitar o barulho, para reduzir o tempo, digamos, de obra dentro do hospital, que aquilo influenciava um hospital em andamento. Os caras não queriam que tu batesse forma, madeira, que barulho, a sujeira. Isso foi moldando, né, essas ideias que a gente hoje trabalha. E aí a gente fez um primeiro projeto que era no grande hospital aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que é o Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital referência no estado e no Brasil. E o cliente disse assim, cara, vocês foram bem e tal, mas eu acho que vocês têm oportunidade de melhorar no planejamento. Procura a universidade, né, e aí lá no NORI, né, que é o Núcleo Orientado de Inovação da Construção, eles têm um programa de planejamento. E eu fui atrás, na época. E aí a gente começou a participar de um projeto de pesquisa de doutorado do professor Maurício Bernardes, né, que hoje é professor lá da arquitetura da URGS, que visava a implantação de planejamento utilizando os conceitos Lean já na época. Isso nós estamos falando em 99. Tá? Olha. Eu, claro, na época eu nem sabia que se chamava de Lean, mas ali eu comecei eu encontrei aquela oportunidade que o professor Marco Aurélio Zambuja falava lá atrás. Cara, era uma forma de me destacar
no mercado da construção aplicando as ferramentas de planejamento, que depois eu fui saber que muitos conceitos tinham Lean ali envolvido. E a partir daí, né, a gente tem isso no DNA, né? Depois eu fui trabalhar em empresa de construção metálica, na maior empresa do Brasil aí, na época, e a gente fez vários projetos de construção metálica, acabei assumindo a fábrica, né, que eu nunca tinha trabalhado em fábrica, mas acabei, né, tendo essa oportunidade, e depois passei também para uma grande empresa de pré-fabricado, a maior do Brasil, a Cassol, e por aí a gente foi trilhando esse caminho em empresas né, de engineering to order, onde tu tem uma encomenda engenheirada, tu tem uma engenharia, uma fábrica com o máximo possível de produtos padronizados dentro dessa customização, né? Tu junta peças, componentes que já estão pré-prontos e fabrica e monta, né? Certo. Então esse tem sido o nosso, digamos assim, essa caminhada aí já de 30 anos na engenharia de formato. Excelente. E atualmente você está na construção modular off-site, né? Isso, então hoje eu estou trabalhando, né, como CEO da Visia, já fazem aí um pouco mais de 2 anos. Então nós trabalhamos com construção modular focados em alguns mercados. Um dos mercados são presídios modulares e outro mercado são hospitais, escolas, unidades de saúde, igrejas, Olha. bancos, enfim, né, casas agora que nós estamos fazendo para o Rio Grande do Sul, Uhum. com construção modular, que é o que se tem de mais industrializado, né, à medida que você caminha. Você pode, né, começar lá do que você faz off-site, um componente, por exemplo, como steel frame, você produz as peças na fábrica e monta na obra. Então você já está num caminho de construção off-site, o pré-fabricado de concreto ou metálico É. também, né? Pode ser a chamada painelização 2D, o steel frame pode ir painelizado, ou Uhum. o wood frame, né, pode ir painelizado, como a gente tem aí como referência a Tec Verde, né, que faz Isso. isso, né, monta o wood frame e leva aquele painel já com janela, com as instalações, que já é um grande avanço, né? Uhum. Ou você leva o módulo, né, e o módulo volumétrico, que aí, digamos, é o que tem de mais, digamos, off-site ou mais industrializado dentro do off-site, porque você reduz significativamente os trabalhos no campo, né, no canteiro, porque, né, o nosso módulo, por exemplo, ele vai com pintado, vai com esquadria, vai com luminária, vai com piso, vai. A gente só faz realmente né, claro, tem que fazer as fundações, né, e Sim. se tiver alguma obra de pátio, enfim, na volta, e a gente conecta um módulo no outro e faz o acabamento desses módulos. Então, sei lá, 85, 90% do que a gente faz de um projeto, né, se ele for realmente todo modular, ele vai ser feito dentro de uma fábrica. Uhum. Fantástico. E uma coincidência você falar do professor Azambuja, porque eu fui contratante do filho dele na região aí Sim, de Porto sim, Alegre, super especialista também na área sim, geotécnica, então, olha sim. só. Tem um DNA, tem um Tem. DNA, Eduardo é o nome dele? Isso. Eduardo, né? Sim, É. na época ele é um pouco mais velho que eu, ele já estava indo nesse caminho, né? E Uhum. ele depois ele seguiu, provavelmente seguiu aí, né? Eu sei que ele tem uma empresa que é voltada também com a geologia, né? É. Bacana. Você, como você comentou, você trabalhou em empresa de fornecimento de sistemas metálicos, sistemas pré-fabricados de concreto, trabalhou também na parte naval e agora está com a construção modular. E a gente sabe que um fator, um pré-requisito para que esse processo de industrialização, seja ele mais ou menos off-site, para que ele funcione melhor na sua plenitude, você precisa ter um bom planejamento, uma boa definição do escopo, bons projetos que embasam aquele empreendimento para que você possa ter o máximo de eficiência. E como foi para você, nessa ampla experiência, estando do lado da fábrica, lidar com essas questões na construção de, né, projetos mudando, escopo não batendo, incompatibilidades? Teve muito isso para você também ou não? Ou
já não chegava, né, lidava já com clientes mais bem preparados e que você, da tua parte, responsável pelo Lean Manufacturing, conseguia fazer a planta render realmente conforme o esperado. Não, realmente, essa é uma questão que tem que se tomar cuidado, né, quando você industrializa, porque você reduz a possibilidade do cliente mudar as coisas ao longo do caminho, né? Uhum. Na Medabil, né, na empresa metálica, a gente tinha um processo, a gente fazia um chamado projeto de aprovação do cliente, tá? Então, o cliente, a gente procurava explorar bem, né, o que o cliente está comprando, porque muitas vezes ele não sabia o que ele estava comprando. Uhum. As soluções da Medabil, elas eram soluções que estavam na prateleira. Então, a Medabil fazia uma viga metálica variável em chapa soldada, de alma cheia, na grande maioria dos projetos. Claro, essa alma aumentava ou diminuía, mas ela tinha aquele mesmo jeitão, aquele mesmo padrão, né? Uhum. Aí nas estruturas secundárias a gente tinha ou uma terça Z, né, reforçada, ou tinha uma meda joist, que era uma treliça espacial, ou uma bar joist, que era uma outra, não era uma treliça convencional. Os revestimentos, a telha zipada na cobertura, enfim. Então nós tínhamos um jeitão de construir e dentro daquele jeitão, claro, a gente adaptava à necessidade do cliente. E aí tinha todo um trabalho, digamos assim, de a fazer esse projeto de pré-aprovação para evitar que o cliente depois mudasse ou não entendesse aquilo que a gente estava vendendo. Claro, houveram problemas, existiam coisas que às vezes tinham mudanças, às vezes um cliente muito antigo que te comprava muitas obras, ele dizia, cara, eu vou mudar, e isso vai dar impacto, vai ter custo, ele dizia, cara, aí é aquele negócio, né, comercial, às vezes o cara tem um monte de obra, tu tem que às vezes É. fazer de graça alguma coisa, então tudo isso faz parte desse jogo de cintura, né, que você acaba tendo que ter, né. Mas É. né, eu entrei na Medabil na gestão de contratos, montagem, depois eu passei para fábrica. Uhum. Algumas vezes eu fiquei com fábrica e montagem, muitas vezes, Nossa. mas era Fácil. um volume muito grande. A gente tinha 180, 200 obras em andamento na época. Então a gente pegou aquele pico lá da crescimento da economia brasileira lá de 2008 até 2013, 2012. Nós tivemos né, um PIB no Brasil de construção super alto, um PIB como um todo alto. Então Uhum. era complexo. E eu, na fábrica, eu procurava otimizar o projeto de sempre, né, de engenharia, para que facilitasse o processo de fábrica, Sim. porque a gente tinha volumes muito grandes. E eu vivia pegando coisas na fábrica, batendo foto e trazendo para a engenharia, enfim, para poder melhorar. E vivia reclamando. O conselho um dia me disse, tá, agora tu vai assumir engenharia também. Né? Para de reclamar. Tá fácil. Então eu assumi né, nesse momento engenharia e fábrica, né? Então aí a gente também começou a aplicar Lean na engenharia, criou fluxo contínuo de projeto, criamos uma área de padronização, porque por mais que a Medabil tivesse, digamos, um produto já padrão, tem uma série de detalhes que precisavam ser feitos que muitas vezes caía na mão de um projetista e ele às vezes não tinha experiência necessária para fazer um projeto que a gente chama de Design for Manufacturing Assembly, né? Então, Uhum. que fosse um projeto mais manufaturável. Então, tudo isso foi um processo de evolução, né? A gente botou um andon na fábrica e com uma TV onde tinha as equipes de engenharia. Aí o operário, quando ele tinha um problema de projeto, o operário da máquina, ele Olha. apertava um botão e chamava lá no Andon a equipe de engenharia. Os caras da engenharia fizeram que eles revoltaram. E eu fazia os engenheiros lá na fábrica. O engenheiro, porque no conceito do É. Lean, né, quem agrega valor é quem está lá no chão de fábrica, é quem está na montagem, quem está na obra.
Então, engenharia ela é uma equipe cadeia de ajuda. O projeto é um meio para te fabricar. Então, o seu dom engenheiro vai lá, meu filho. E eles tinham que ir na fábrica, entender o problema e resolver o problema para os operários. Claro, a empresa tem as suas hierarquias, mas no conceito do Lean, né, quem está agregando o valor, ele tem que ter suporte da cadeia de ajuda, e todos nós, né, somos cadeia de ajuda nesse momento de gestão. É. Então foi um processo, é um processo de mudança, né, que ocorre, enfim. Fantástico. Você comentando alguns casos, né? A gente vai lembrando do passado. Eu lembro de dois, eu trabalhei com obras de armazéns para a área logística, que tem um sistema de construção bastante padronizado, tanto da metálica quanto de pré-fabricado de concreto. E aí lembrei de dois casos, né, que eu passei que aparentemente são simples, mas que dá uma dor de cabeça tremenda no campo numa obra rápida, porque são obras rápidas, né? Uma foi que a gente usava o pilar 60 por 60 e aí os chumbadores, numa uma obra nossa, o pessoal na hora de colocar o pilar no cálice Não girou ele, encaixou. né? Mas ele é 60 por 60, tipo, para quem está montando, qual que é o lado do pilar? Tanto faz. Só que os chumbadores no topo do pilar, eles tinham uma seção retangular, ou seja, a distância entre eles não era igual, não era quadrado, era um retângulo. Então, a hora que eles mudaram a peça 90 graus, já não encaixou a metálica. E foi o primeiro vão que a gente ia montar. A gente ia liberado aquele primeiro vão, aí toda aquela expectativa, poxa, a metálica da Lei de cobertura vai Murphy, né? começar, vai começar. Lei de Murphy. Primeiro pilar, o pessoal sobe e fala assim, tá errado. E aí para, tem que mexer em chapa e tal. E a partir dali a gente já colocou na nossa lista de requisitos. Beleza, o pilar vai continuar o mesmo, só que o chumbador em cima ele tem que ter, né, essa seção quadrada aí, os lados tem que ser iguais, porque aí está a prova de falha no campo, né? E o Quanto segundo, mais conseguir, né, facilitar a vida para o campo, não ter possibilidade de erro, muito melhor, né? um detalhe desnecessário, né? Poxa, se ele já tem a seção quadrada, não fique tão preocupado assim para que lado o pessoal É vai montar. Nós engenheiros, né, eu falo mal dos engenheiros, não sei se tu é engenheiro, deve ser Sou engenheiro, né? engenheiro civil. Mas eu sempre falo dos engenheiros, nós engenheiros, nós somos uma formação, a gente às vezes acha, né, e a gente sai no detalhe, então a gente acha que é bonito, né, ali tu fazer um negócio todo cheio de nheco-nheco, mas, cara, a gente é formado a pensar que a complexidade é legal, né? É, é, E, na verdade, a gente tem que entender que a simplicidade, né, ela é genial. E quanto exatamente. mais a gente conseguir ter coisas simples que facilitem a vida de quem está lá no outro lado, mais genial a gente consegue ser, né? Então, Com até esse certeza. dia eu estava conversando com uma pessoa e a minha esposa, que é música, né, já tocou violão e tal, a gente diz assim, cara, a genialidade dos Beatles, né, que eles, cara, passavam na frente de um campo que era um campo onde o John Lennon passava para ir para a escola, tinha um campo de plantação de morango. O cara fez uma música genial, né? A Penny Lane era uma rua, e o cara transformou, É. né, a rua numa música fantástica. E a simplicidade dessas coisas e das músicas dos Beatles, que é a genialidade deles, né? E Uhum. essa mesma simplicidade, né, as coisas na engenharia, quanto mais simples e padrão, menos complexas forem, melhor. E isso é uma luta, né? É É uma luta. uma pregação que a gente tem que ter para a mudança de cultura, porque É. a gente é formado de outro jeito, né? E Não aí eu. calcula, eu digo pro pessoal, não calcula o DX do rabo do McQueen. Que às vezes, né, tem gente que quer calcular o DX do rabo do McQueen. É. Então, E aí, em outro caso, a gente tinha. Aí já era outro fornecedor, um outro armazém, a gente com uma plataforma online para fazer a gestão dos projetos de engenharia, compatibilização e tal. Era uma outra empresa de metálica, e não é essa que você trabalhou. E aí a gente foi fazer também a primeira montagem, vem o pessoal da metálica bravo com a gente, falou assim: o vão tá errado. Mas como que o vão tá errado, gente? Tudo topografia, pré-moldado e tudo mais. Aí, para encurtar bem a história, a nossa arquitetura, que estava na sede, nessa obra em outra cidade,
já tinha dado pau no projeto N vezes na plataforma, os projetistas do outro lado não estavam vendo os comentários, fizeram o projeto com a base errada. A sorte que a única coisa que tinha mudado na última atualização do arquitetônico era justamente a dimensão do pilar de canto, que ele aumentou um pouquinho. A hora que ele aumentou, o chumbador também mudou e aí descasou aquela treliça. Todas as outras permaneceram iguais. Então a nossa sorte foi que teve uma alteração num ponto só. Mas tudo porque o pessoal da fábrica não estava trabalhando com o projeto atualizado, embora tivesse acesso. Então, assim, às vezes a prova de falha é difícil de você É conseguir. Né? difícil, é difícil. A gente chamava, né, o engenheiro maçarico. Quantas vezes tivemos que Nossa. maçaricar ou por problema de... Normalmente, por incrível que pareça, o cliente errava muito o chumbador, né? É. E é uma coisa assim, era muito comum isso. Então, Uhum. a gente tentou, a gente fez algumas coisas nesse sentido de tentar, né, conscientizar o cliente quanto a algumas coisas. Uma era os chumbadores, um local para te colocar os materiais que chegavam em lote, tu tinha que estocar britado para não sujar o material, porque às vezes lá na Medabio a gente tinha todo um cuidado, pintava com tinta pó, É. com branquinho, muitas, o padrão era branco, né? Vinha aquela estrutura linda, chegava lá, não jogava, tinha que jogar no meio do barro. Uhum. Então, um local para o equipamento de içamento poder andar. E os caras não queriam, muitas vezes não queriam gastar com nada, entendeu? Não queriam gastar. Só que, cara, nós tínhamos que puxar de trator, às vezes, as peças, entendeu? Porque atolava É. tudo. Então, tudo isso prejudicava o próprio projeto, a própria obra, né? Então, Uhum. essa visão, né, precisa mudar para que a gente consiga usufruir melhor da industrialização na construção. Né? Com certeza, né? Não dá só para a gente reclamar da ineficiência do Não, processo não. convencional sem querer fazer as mudanças necessárias para usufruir do máximo dos benefícios dos novos sistemas, né? E muitos nem são tão novos e os conceitos muito menos que estão por trás de você otimizar a Sim, construção, sim. né? Hoje a Visia está fornecendo módulos habitacionais para mobiliados para atender as famílias que foram atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. Uhum. Você comentou que a empresa trabalha com obras para presídios, hospitais, unidades de saúde, escolas, e aí veio uma demanda urgente por conta da catástrofe que aconteceu, né? Como é que foi esse processo de dar uma solução rápida de atendimento para tantas famílias assim em larga escala? Então, né, o governo ele fez um edital emergencial, né, e ele propôs, né, uma ideia, né, e aí é aquele modelo de contratação integrada, onde a empresa desenvolve, ele, claro, ele fala da performance, da ideia de como do que ele queria, e a empresa tem a oportunidade de bolar a sua solução. E aí nós utilizamos o que a gente já tinha de know-how para fazer o nosso módulo, né? Uhum. E fez algumas adaptações para atender a demanda, porque o prazo ele é muito rápido, né? Então a gente fez É. algumas modificações visando melhorar o processo fabril, né? Porque o módulo ele sai pronto da fábrica, a gente só tem que apoiar as sapatas que também são pré-fabricadas e apoiar o módulo. Então a gente fez uma modificação, a gente aí usou as ferramentas Lean, a gente criou uma sala OBA, né? Que os japoneses chamam de OBA, que quer dizer sala grande. Os americanos chamam de big room, né? Então a gente fez Uhum. uma sala e nós tínhamos reunião todos os dias de manhã, uma equipe multifuncional. Então participou a engenharia, participou projetistas, participou o pessoal da fábrica, engenharia de processo, P&D. E aí nós discutimos todo dia de manhã, cedo, as ideias, montamos um protótipo, e aí com plano de ação nas paredes, montamos o layout, fizemos um mock-up com os módulos sendo montados, né, em linha de montagem, com Uhum. estações, como uma indústria automotiva. E aí, a partir dali, ganhando a concorrência, nós começamos a fabricar. Fantástico. E aí dá um atendimento rápido com produto de altíssima qualidade que você Porque consegue ele tem, comum. né, digamos assim,
Ele é um produto, ele não é um produto, digamos assim, né, as pessoas, claro, a maioria são desabrigadas, muitas são, né, numa condição social difícil, né? Mas a Uhum. nossa casa ela tem conforto térmico, acústico, o fechamento externo é com GRC, né? Que é um produto top, né? A cobertura com telha metálica 065, é pintada branca, tem isolamento Olha, térmico. Então, ela atende às demandas todas aí da NBR 15575, né, na norma de desempenho. Então, uhum. é um produto de alta qualidade, né, mas para atender aí a uma camada atingida aí pelas enchentes. Pois é. E não há dúvida de que você tem várias vantagens com o sistema modular e um deles, que sempre é colocado como uma das principais, é a velocidade que você tem de atender numa qualidade muito boa, porque você tem todo um processo controlado, soluções que são engenheiradas antes de você passar de fato para a execução. Você tem um ambiente controlado onde os funcionários têm ali uma condição melhor de trabalho, tem condições também de ir treinando essa mão de obra. E em relação ao prazo, que é uma das grandes vantagens de você chegar com o módulo praticamente pronto, como você comentou, vocês chegaram para esses tipos de projetos onde vocês atuam e fornecem soluções a fazer algum tipo de comparação de para entre o modular e o convencional, para medir ganho de prazo, alguma coisa nesse sentido? Os ganhos de prazo são assim gigantescos, né? Então Uhum. até é difícil, mas olha, o que, por exemplo, a gente está fazendo uma policlínica que é um hospital, tá? No litoral aqui do Rio Grande do Sul, é um hospital de 1.500 metros quadrados, é um hospital Olha, razoável, né? Nós estamos fazendo em 6 meses, seis né? meses. O que uma obra dessa levaria, sei lá, 1 ano e meio, se tudo der certo, né? Porque Uhum. você sabe que o que você põe no papel na construção, principalmente na construção feita em campo hoje, é um problema sério, né? A falta de mão de obra, falta É. de mão de obra. E a falta de mão de obra qualificada é um abismo que se vive aí, né? Um apagão que se vive no Brasil, em outros lugares também, não é só no Brasil, Uhum. que você não acaba não conseguindo atender o prazo. É. Então a gente tem, assim, é muito mais do que o dobro, né, de velocidade. Né? Então Uhum. fazem 25%, 30% do tempo que se levaria se tudo desse certo. Né? Então muito rápido. E você consegue reduzir impactos de clima, por exemplo, né? Porque você tem ali Porque feita a boa parte eu fundação. estou dentro, né? Claro, quando eu levo o módulo para o campo, aí eu tenho impacto do clima, mas dentro da fábrica eu não paro nunca, porque o É, clima não me afeta em nada. Né? é. Então, nem a inundação aí do Rio Grande do Sul me afetou, porque eu consegui sair com módulos. Claro, algumas pessoas não conseguiam chegar na fábrica, tá? Uhum. Mas os módulos a gente produziu normal e saíam por outras estradas aí e chegaram no seu destino. Pois é. Um ponto que às vezes entra na discussão é a questão do custo, de que a solução às vezes ela pode ser um pouco mais cara, o próprio fato de você ter que carregar os módulos às vezes vai submeter aquele módulo a uma carga que ele depois em uso não vai ter, né? Às vezes precisam ser um pouco mais rígidos do que seriam numa estrutura local. Só que também em compensação você tem esse ganho no prazo, um uso menor de mão de obra, um desperdício muito menor por soluções já engenheiradas e aplicadas em grande escala para que você tenha otimização de materiais e tudo mais. Você também tem essa visão em mãos, assim, como convencer um cliente de que a modularização, ela com todo o pacote, né, prazo mais curto, produto de melhor qualidade e um desempenho excepcional, em relação a custo, né, é um valor que vale a pena. Sim, é sempre, né? Esse é um ponto difícil, né? Ele é sempre é, polêmico, mas assim, o que a gente tem de diferente, né? Primeiro que a gente trabalha com uma estrutura de aço.
E o aço no Brasil é muito caro, né? Ele é 80, em média 80% mais caro em dólar que fora do Brasil. Então ele é muito caro, né? Depois a gente está dentro do, né, a gente paga impostos muito maiores que os impostos de quem trabalha dentro da obra, né? E depois a gente tem o frete, que realmente ele é significativo nesse processo. E tem mais um fator que é assim, ó, a minha parede, ela é de 22 centímetros, ela tem GRC externa, ela não precisa ser pintada, ela pode ficar da cor natural, ela não impregna pó, né? Porque ela Olha. tem dióxido de titânio na parede, na composição do GRC, então ela não impregna pó. Claro, se o cliente quiser pintar, pode pintar. A minha casa atende a norma de desempenho, ela tem atenuação de ruído, ela tem atenuação de conforto térmico. Ela pode dar manutenção? Pode, mas a possibilidade da manutenção é muito menor do que uma obra convencional por todos os fatores que você falou antes, né? Eu não vou te cobrar um adicional. Vou te cobrar, claro, se tu me disser faz mais um módulo, aí tudo bem, mas eu não vou te cobrar um adicional, entendeu? Porque o aço subiu, porque isso, não tem isso, né? Então, e a possibilidade da gente entregar no prazo, como qualquer empresa, a gente luta também contra prazo aqui, mas a maioria dos clientes nós cumprimos rigorosamente os prazos, né? E às vezes são prazos, eu chamo de prazos kamikazes, né? Prazos suicidas, mas a gente, né, assume às vezes compromisso. E a gente cumpre. Agora, é muito difícil, eu não culpo as construtoras, eu sei como é que é, eu já tive do outro lado. E hoje está muito pior, né? Tá. Então é uma comparação muito difícil de fazer. Você está comprando, normalmente você tem outro produto com uma garantia de qualidade muito maior, superior em performance àquele que está sendo feito de maneira artesanal. Você tem menor risco de adicional, você tem menor risco de acidente, menor risco de um funcionário lá te colocar empregado, te colocar na justiça, colocar à justiça o patrão, né, o comprador final, que funciona assim, a gente sabe. Tu não precisa controlar, né, nossas obras de montagem de módulo tem meia dúzia de pessoas na obra, né? Você não precisa controlar um monte de, né? Tu já trabalhou com obra grande, sabe como é que é controlar funcionário, se está fichado, se está tudo certo, ficha de registro, norma de regulamentador NR18, NR10, NR não sei o que, 35, trabalho em altura. Cara, vira o caos, é ingerível, né? É ingerível. Então, muitas vezes é difícil, né? Colocar, transformar esses ganhos em ganhos tangíveis, né? Mas quem faz modular, essa experiência que a gente tem tido, quem faz modular não quer mais fazer, ou industrializado, né? Não quer mais fazer convencional, porque não quer mais sofrer, ninguém aguenta mais sofrer em obra, né? É outro nível. E com tudo isso, tem que fazer a conta e a comparação pegando realmente o global, porque são vários aspectos que contribuem, né? Eu lembro lá no começo da minha carreira uma discussão que tinha em obras prediais do uso ou não do drywall, que tinha uma resistência das construtoras, porque Sim. metro quadrado versus metro quadrado, o drywall era mais caro, etc. Só que se você considerar o que você consegue considerar em projeto com um alívio de carga, a quantidade muito menor de funcionários na obra, o desperdício muito menor. Tem que botar na conta da alvenaria quantas caçambas saem da tua obra todo mês, carregando caco de bloco, né? Depois, a curva de desembolso alongada, porque o drywall ele pode entrar mais tarde dentro da tua obra, você começa a desembolsar depois. Você tem um ganho na pintura, porque a superfície é muito mais adequada, né? Vai consumir menos tinta. Então, a gente tem muito essa mania de querer trocar os 6 por meia dúzia. Ah, não, mas isso aqui versus aquilo custa muito mais caro. Mas você tem que olhar o sistema como um todo, né? O ganho de, né, redução do tempo da equipe administrativa de obra que você tem. E quem, né, fazer uma fachada industrializada considera 2,5 centímetros. Quem faz 2,5 centímetros?
Ninguém faz, Ninguém. Eu nunca né? consegui. Dá 10, dá 12, talisca, e bota talisca, bota É, tela de galinheiro para estruturar o reboco, fazem duas, três maçadas, que depois dá problema de fissuração, porque foi, né? Tem um trabalho da universidade aí, já é antigo, acho que 2000, no hora aí 2000, talvez, perdas na construção. Aí os caras analisaram 25 prédios em Porto Alegre. Cara, dava 120, 200% às vezes de é, perda de cimento. Ah, não, tá errado o trabalho da universidade. O que eles pegaram? Os caras pegavam o reboco, orçado é 2,5 cm externo, chegava lá embaixo, tinha 10, é é, 4 vezes mais. E é. não é difícil fazer reboco com 10, eu já fiz. Meu mestrão lá dizia, fica tranquilo, engenheiro, vamos dar uma chapada e pá. Botava aqueles prumada com arame Uhum. e um O cano de galão. PVC concretado, né? É, Cada, tu juntava lá em cima o mínimo para dar o mínimo de reboco, chegava lá embaixo, tava 10, 12, num prédio de 7, 8, 10 andares. E é facinho de acontecer. É facinho, é. porque tu entorna um pouquinho o pilar e não busca mais. Já era. Então, essas coisas não são computadas, ninguém computa. É. E, e acontecem. E um acidente, quanto custa Nossa. hoje? Pensando em pessoas, né? Claro, a gente não, é difícil botar um preço numa vida de uma pessoa, mas um acidente de trabalho, o problema, uma DRT, o moral da equipe, a obra para. Fica sempre aquele negócio manchado. Ah, Uhum. poxa, foi legal a obra, mas teve um acidente fatal. Né, claro, pode ter um acidente com uma construção modular? Pode. E o risco, às vezes, de um acidente modular é maior, porque caiu um módulo, meu Deus, né, vira uma Uhum. confusão. Ou uma viga metálica, ou uma viga de pré-moldado. Mas é muito. A exposição ao risco é muito menor, né? É. Do que ter um cara pendurado a 20 metros de altura. Quem garante que aquele cara vai usar o cinto? É. Ninguém garante. Fazendo algo Né? totalmente manual, artesanal ali, né? Coisa que no modular você chega, faz um encaixe Caiu, e pronto. né? Em São Paulo, acho que foi ano passado, ano retrasado, uma. Sabe aquele vídeo que os caras estavam É, fazendo uma estrutura com um andame, aquele negócio caiu lá para baixo. é, Um horror aquilo, né? é, E assim, cara, é complexo, né? é. Então, E falando em flexibilidade desse tipo de projeto, você mesmo já trouxe vários exemplos que a Visia trabalha, né? Como a gente comentou, presídios, hospitais, escolas, módulos residenciais. Como que o processo dessa modularização off-site está avançando no sentido de você poder trabalhar a parte arquitetônica, designs diferentes, até quanto hoje é possível dar uma certa personalizada sem encarecer demais, porque a grande chave no custo, na escala, está em você padronizar de fato, né? Mas como que os sistemas têm evoluído aqui no Brasil para que você possa ousar mais em projetos sem torná-los proibitivos para ser algo único, que você só vai fabricar uma vez. então, a gente trabalha com. Nossa grande referência é o chassi, né? A Uhum, caixa do módulo. Então, nós temos aí alguns padrões que a gente trabalha, e dentro dessa composição dos tamanhos de módulo, a gente vai juntando e formando o projeto como um todo, como se o módulo fosse, sei lá, uma peça de um Lego, né? uhum, Padrão. Então, tem alguns padrões que a gente trabalha. E aí, o nosso fechamento, que a gente normalmente usa GRC, né? E aí a gente também, dentro do GRC, você pode instalar janela, portas, como você quiser. E a gente chama o nosso módulo de Fast Flex, porque ele é rápido e flexível. E internamente a gente vai ter uma flexibilidade maior. Então eu posso fazer uma instalação de elétrica, de paredes, conforme o cliente quer, pintura, revestimentos, eu posso fazer como o cliente quer. Então a uhum. gente tem uma flexibilidade razoável, né, perante o projeto. E na fachada também você pode botar um sobre-revestimento de madeira ou metálico e deixar o projeto arquitetonicamente mais legal. Mas aí tudo é criar dentro de um padrão, né? Então, claro, você não consegue fazer aquelas coisas tão flexíveis
como você tem numa construção convencional, e aí é a criatividade dentro de um limite, né? É, bacana. E você, com essa tua experiência em diversas indústrias e sistemas construtivos diferentes, o que que você considera que, para trazer esse ganho de eficiência, para trazer a filosofia Lean para o dia a dia, aonde que você considera que, de repente, tenha sido o teu maior desafio até hoje? O maior desafio sempre são as pessoas, né? Então, a formação das pessoas, a liderança, a cultura, a resistência que muitas pessoas têm a processos novos, aquele negócio, não, isso aí funciona na fábrica da Toyota, É, fábrica de automóvel seriado. Isso nossa, aqui é outra coisa, aqui é construção civil, né? Então, essa visão fechada, né, digamos assim, de contra a inovação, e infelizmente as empresas de construção elas são muito precárias nesse aspecto, né? uhum. É o que a gente enfrenta de maior dificuldade, né? Então, sempre foi, durante essa minha trajetória, nos diversos níveis. E a resistência maior não é do cara que está lá no chão de fábrica ou no canteiro de obras. Né? A resistência maior é dos engenheiros, é dos gerentes, é dos diretores, é dos donos das empresas. Esses caras que são os mais resistentes, porque sempre fizeram assim, porque sempre deu certo, porque ganharam dinheiro, ou, né, ou não tem cultura, nunca estudou, daquilo que o Zambu já falava, terminou a faculdade, nunca leu um livro. Né? Uhum. Então, essa resistência ao processo de mudança, a falta de cultura, a falta de leitura, a falta de aprendizado dos profissionais é a maior resistência. Assim, no meu ponto de vista, está lá no topo do topo do topo. Aí depois tem outras coisas que fazem parte do dia a dia, né? E Claro olha que que uma fábrica da Toyota é diferente de uma fábrica metálica, pré-fabricada, de uma construção ou do modular. É diferente, é muito diferente. Você tem que adaptar os conceitos. Você tem que entender que você não vai ter a mesma algumas facilidades que você tem lá, né? Por ser muito mais padrão, por ser muito mais seriado. Mas é possível, os caras fazem ninho hospital. O que é mais difícil que hospital? Eu vi lá num congresso ano passado, foi no Lean Summit aí em São Paulo, os caras fazem Lean para servir drink olha, num bar no Caribe. Então, para cachorrinho, para fazer cachorro quente. Então não, cara, não tem para fazenda, né, para pecuarista. Então a ideia do conceito, né, os conceitos eles são muito importantes. Aí depois, claro, você tem que adaptar a uma realidade que é diferente, que, claro, é diferente. Mas o conceito ele não muda. E ele pode ser adaptado de diversas formas e trazer resultados, né, às empresas. Então, esse é um entendimento que muita gente não tem e que causa resistências muito grandes. E os projetos de Lean, na sua grande maioria, né, falham aí nas pessoas. e olha que coisa importante, porque muitas vezes o que você escuta de gestores, de executivos, é que o negócio não vai pegar porque é difícil mudar a cultura de quem está lá com a ferramenta na mão. E você, nas várias indústrias pelas quais passou, traz justamente o contrário. Não, o cara que está lá, ele é o mais interessado em fazer o serviço render mais e fazer de uma maneira melhor. Mas a resistência está para cima. É uma desculpa. Assim, o pessoal diz: a cultura do trabalhador da construção civil é muito ruim. Cara, dá oportunidade para esse cara que tu vai ver. Eu já fiz isso muitas vezes, né? E ele, o operário que está lá, né, na sua simplicidade, quando a vida dele melhora,
ele vai trabalhar com mais segurança, ele vai carregar menos peso nas costas, ele vai ter uma vida melhor. Se ele ganha por produtividade, ele vai produzir muito mais. Ah, não dá para fazer que é empreiteiro. Cara, o empreiteiro, na hora que ele vê que ele ganha por produtividade, os materiais chegam na hora que ele precisa, Deus o livre, ele começa a adorar o negócio. É. Claro, eles são, né, na sua simplicidade, né, eles percebem na hora os processos de mudança, o quanto favorece eles, né? O problema está lá nas pessoas que não querem mudar, que têm medo de mudança, ou enfim, criam uma resistência muito grande aos processos. Uhum. E olhando para o futuro, quais são as principais tendências que você enxerga para a construção? Assim, é o avanço mais rápido desse processo de construção off-site, modularização, ou a gente ainda tem muito para caminhar? Não, eu acho que a gente tem muito para caminhar, mas, na minha opinião, vai acelerar, tá? Porque é inevitável, né? Eu fui num evento aí um tempo atrás, o cara era um cara da McKinsey e ele trabalhava análise de projetos aí de construção. Ele disse, cara, ele disse assim, perguntou ao pessoal, sabe quem é o maior concorrente da construção civil nos Estados Unidos? E todo mundo ficou se olhando. Ele disse, é a Amazon. Como assim a Amazon? É a Amazon, porque a Amazon constrói cada vez mais CDs e Uhum. os caras querem trabalhar no CD da Amazon, porque ele está lá sequinho, não precisa. Olha, ser pedreiro, ser Olha, carpinteiro e ser ferreiro não é fácil. não. O cara tem que ficar 2, 3, 4, 5 anos gramando como auxiliar, servente, para Uhum. aprender. E é duro, trabalho duro, suado, difícil. Então o cara vai trabalhar no CD, o cara vai trabalhar no Uber, né? Do que ir na construção civil. Então, cada vez mais vai ter um apagão na mão de obra, e esse apagão ele vai tornar inevitável, né, a construção ser mais industrializada. Dá para fazer tudo modular? Não, não dá, né? Tem alguns projetos que dá, quanto mais você consegue avançar, às vezes a construção tem que ser híbrida, um hotel tu pode fazer os quartos modulares e o resto não, saguão não, enfim, as fachadas industrializadas, a construção metálica, né, de prédios altos que podem ser conectados com módulos ou não. Então, na minha opinião, vai ter um grande avanço na construção industrializada pelo apagão total da mão de obra, né? É. E eu acho que, claro, as inovações digitais, né, redução do papel, o BIM, né, que ainda, claro, o BIM avançou muito, mas ele ainda não é usado na sua plenitude, né, as diversas. Dia a minha coordenadora de projetos aqui me mostrou uma apresentação lá, tem 10 dimensões do BIM, né? Eu Uhum. sabia 4 ou 5, agora tem um monte de dimensão do BIM, então ainda a gente está ali, né? Fazendo os projetos em BIM e Clash Detection, tu já fica feliz. É. Enfim, agora, né, aqui na empresa a gente começou agora a fazer os levantamentos quantitativos dos orçamentos em BIM, começamos a fazer simulação 4D, então a gente também avançando, mas ainda tem um espaço muito grande, né, de compatibilização de projeto, do projeto ser realmente olhado né, como 3D, de poder apresentar para o cliente naquilo que a gente estava falando lá no início, o cliente não achar que está comprando uma coisa e comprar outra, Uhum. né? Então, eu acho que tem um avanço em toda a parte digital, né? Que tem sido aí bastante batido aí como um todo, né? E tem a questão do ESG, né? Porque Sim. está apertando a construção, né? Aí isso é polêmico, mas dizem que representa 38% dos problemas de superaquecimento no mundo, né? Considerando o prédio como utilização, né, também. E aí não tem como a construção não se adaptar, porque senão, se a construção não se adaptar, não vai atender lá as normas né, aquelas metas da ONU e a gente tem visto aí realmente o planeta está sofrendo e o planeta é finito. Então é É. inevitável que
que se pense muito mais na questão de sustentabilidade dos processos, e isso tem tudo a ver também com construção industrializada, porque na hora que você vai para uma fábrica, você consegue ter produtos, né, e um ambiente também fabril mais organizado, com uma melhor coleta seletiva, 5S, tudo isso, não tudo caminha no mesmo sentido. Eu acho que é inevitável, né, a gente também caminhar nesse sentido em função de que o planeta é finito e se a gente continuar desse jeito, ele vai acabar. Com certeza. Todo o tradicional desperdício que se tem na construção e o consumo exagerado de materiais, isso tem que Muita muito água, né? Muito é, processo desperdiçado, né? Caliça saindo das obras, isso uhum, é um é, horror, né? com certeza. E você, além de toda a sua experiência implantando esses conceitos em diversas indústrias, você também passou a ensinar isso para o Hum. mercado. Queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória Não, e que então, oportunidades de eu sempre aprendizado você tive tem. uma relação, né? Eu fiz mestrado aí né, em gestão da produção, né? E eu sempre tive dei muito curso e aula, e sempre, né, fiz um pouco disso, né? Não sou professor, mas fiz um pouco. E aí, recentemente, a minha esposa me trouxe um livro, eu li, e que ela leu e eu li depois que assim chega um determinado momento da tua trajetória profissional que tu tem que começar a pensar o que tu vai fazer daqui para frente, né? Uhum, Então eu sempre trabalhei muito, viajei muito e né, sempre tive pressão para isso, pressão para aquilo. Chega uma hora que a gente tem que pensar, cara, chega uma hora que eu não vou mais aguentar, eu preciso ter um outro ritmo, né? E aí surgiu uma ideia de ter uma escola, né? Isso a gente chama de escola de Lean, onde a gente tem cursos, né, gravados e ali a gente tem passado a nossa experiência, né? Então a gente criou lá um curso chamado o Lean para além dos muros da fábrica, que é a experiência que a gente tem. E aí tem Green Belt, tem curso de construção modular, tem outros cursos que a gente está fazendo e está lá gravado na ideia de disseminar esse conhecimento, né? E também contribuir, né, com outros profissionais para que a gente mude um pouco a nossa construção e a indústria, e a gente realmente seja muito mais indústria, né? No uhum, sentido de ter de ter orgulho, né? Eu conheço muitos profissionais que, eu não, ainda bem que meu filho não fez engenharia. O meu filho faz pois é. engenharia e eu tenho orgulho que ele faz engenharia, né? Porque a gente tem orgulho do que a gente faz e a gente realmente tem, na minha opinião, tem que trabalhar para que a construção cada vez seja mais uma indústria atrativa e o mundo, o Brasil, tenha mais engenheiros, né? Porque os Uhum, engenheiros são importantíssimos, principalmente num país em desenvolvimento como o Brasil. são. E falando em desenvolvimento, em estudo, para quem está nos acompanhando e quer se desenvolver mais, se espelhando numa carreira, por exemplo, como a sua, e nessa aplicação tão diversa dos conceitos de Lean, industrialização, melhor planejamento em diferentes mercados, que dicas você deixa aqui para a nossa audiência, para quem quer se desenvolver mais na carreira, com base na sua experiência? Assim, né, vou falar da minha experiência, né? Eu sempre fui um curioso, uma pessoa que pergunta muito, que lê, que procura aprofundar, que não, né, eu não gosto de ser o mesmo de todo mundo. Então, eu sempre fui assim, né? Pego um negócio novo, eu vou lá e vou ir até onde eu posso ir. Então, eu vou Uhum, procuro e acho que essa curiosidade, essa insatisfação com o status quo, né, no intuito de buscar melhoria, de fazer as coisas diferentes, né, eu acho que é um grande mérito dos principais profissionais, né, dos profissionais que fazem a diferença. Porque hoje o conhecimento está disseminado, você pode procurar onde você quiser, né, e vai depender de cada um. Né, então não adianta esperar, né, tem que procurar. Eu já vi muitos profissionais que não eram formados em engenharia e tinham um conhecimento de engenharia fantástico,
né? É. Já vi, né? Eu não sou engenheiro mecânico nem de produção, trabalhei em gestão de fábrica. Por quê? Por curiosidade, por quê? Por querer fazer, por ler, fui ler sobre solda, fui ler sobre gestão da produção e testar e perguntar. Então, quando você tem vontade, né, e dedicação, as coisas se tornam plausíveis de acontecerem. Então, Uhum. esse é assim, eu acho que se eu puder dar uma dica, né, seria essa. Excelente. Alexandre, um grande prazer contar contigo aqui no Capital Projects Podcast. Já estava, né, esse convite estava há tempo aí no meu radar. Eu quero agradecer aqui ao amigo Rogério Severo, que fez Nosso grande a amigo Rogério conexão. Severo. Ele, inclusive, contribuiu com a pauta aqui, super Ah, apoiador do sim. canal, um apaixonado pelas boas práticas de gestão de projetos e que nos Rogério ajudou. foi meu colega de faculdade, né? Ele se formou um semestre antes de mim. E Olha, ele foi um cara desde a faculdade já era diferente. Ele liderou o centro acadêmico da URGS e naquela época era só política. Né? Então os caras uhum. entravam lá para fazer política. Os caras levavam 15, 20 anos para se formar e não tinha como ser jubilado na época. Os caras ficavam lá fazendo política, morando no Rio e fazendo política, fumando sua maconha. Né? Era assim que funcionava. O Rogério fez um grupo, né, uma comissão lá, ele era o presidente e se elegeu porque ele disse assim, cara, eu não vim aqui para fazer política. Todo mundo tem a sua política aqui, os seus partidos, suas ideias e tal. Eu vim aqui para trabalhar para engenharia. E ele fez já naquela época foi diferente, porque ele fez um mandato lá, que ele realmente trabalhou para engenharia, reformou o DCE, melhorou o tempo aberto das bibliotecas. Cara, o cara trabalhou para engenharia e não fez política. Então, já de lá, né, o Rogério, ele é um cara diferente, ele imprime na empresa dele, lá, a Technic, as suas ideias, É, né, de maneira diferente também, ousadas, inovadoras, e faz a diferença aí no mercado da engenharia. faz mesmo. Eu já fui, na época que eu fiz obra no Rio Grande do Sul, inclusive com a Zambuja, já fui contratante do Rogério, né? E foi excelente, assim, contar com os trabalhos lá da Eu já Tecnic. contratei ele algumas vezes também, por onde eu passei aí. Na Medabil, na Casol, na Visia, enfim, porque é difícil a gente achar gente competente, né? É, é verdade. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Capital Projects Podcast e dividir com a gente aqui um pouco da sua experiência. Tá bom, eu que agradeço. Qualquer coisa, estou à disposição. Se vier no Rio Grande do Sul, venha nos visitar. Né? A gente está aí de portas abertas e vamos em frente. Pode deixar, com certeza. Olha, pessoal, quanta coisa rica a gente falou aqui hoje e de como os princípios da gente pensar no projeto desde o começo, e em todo o processo consultivo para gerar ativos melhores, o quanto que isso pode contribuir em toda a cadeia de valor dos nossos projetos, não importa o tamanho do seu projeto, a gente consegue aplicar essa mesma filosofia, esses mesmos princípios e ter aí resultados muito melhores. Tenho certeza que você curtiu aqui o episódio com o Alexandre. Eu te espero no próximo Capital Projects Podcast. Lembrando que nós estamos com a nova turma do GPI FEL, o curso de Gestão de Projetos Industriais, com o uso da metodologia FEL, abrindo agora em setembro. Fique ligado, entre na lista VIP que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Vou deixar também os contatos para você poder conhecer mais o Alexandre, contato do LinkedIn dele, onde é que você encontra informações sobre o curso dele também, para que você possa seguir aquilo que a gente falou aqui no episódio de hoje. Tá joia? Então vejo você aqui no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.